eu vou assim, esperar a evolução da tua explicação sobre a tradução das línguas indígenas, porque me pareceu, assim, quando eu fiz um sobrevoo no teu artigo, que esse é o ponto quase que principal de todo o seu artigo ali. Desculpa eu te interromper, pode continuar. Bom, o Quine elaborou esse exemplo. Assim, digamos que a gente estivesse traduzindo uma língua completamente desconhecida, né? E digamos que a gente chegasse os linguistas, ou antropólogos, ou quem quer que esteja fazendo essa tradução inicial, escutasse os nativos, então, falando a palavra Gavagai. Gavagai, esse é o exemplo que ele usa no livro principal do Quine, se chama Palavra e Objeto. E o capítulo 2 do livro esse, Palavra e Objeto, apresenta a tese de intervenção da tradução. É a apresentação mais sistemática da tese de intervenção da tradução. E nesse capítulo, o Quine diz como é que a gente poderia traduzir Gavagai? Então, ele diz assim, olha, aí os antropólogos ou linguistas, ou quem quer que esteja por lá, eles observam que os nativos proferem essa palavra, emitem esses sons, sempre quando eles estão na presença de coelhos. Tá? Então, tem um coelho, Gavagai, coelho, Gavagai. Então, eles associam uma coisa a outra e traduzem, inicialmente, elaboram a hipótese de que Gavagai significa coelho. E aí o Quine diz assim, mas como é que a gente sabe que significa coelho mesmo, né? Por que não poderia significar alguma outra? Por que a gente não poderia traduzir de uma outra maneira? E então ele elabora, a tese de determinação da tradução diz que um outro linguista, antropólogo ou pesquisador que estivesse fazendo essa mesma tradução poderia chegar a uma tradução alternativa dessa mesma expressão que fosse também, que resultasse numa comunicação igualmente fluente com os nativos. Então, a gente poderia ter manuais de tradução alternativos que permitem igual fluência em diálogos e negociações com os nativos. Então, por exemplo, uma tradução seria coelho. Mas, quando a gente traduz a palavra Gavagai por coelho, a gente, na verdade, está projetando nos nativos a nossa metafísica. A nossa ontologia, a nossa cosmologia, nossa visão de mundo, assim, é uma cosmologia, uma metafísica que é feita de objetos e propriedades, né? Então, a gente tende a descrever o mundo ao nosso redor como sendo composto de objetos e propriedades. Mas como é que a gente sabe que os nativos, falantes nativos dessa língua desconhecida, concebem o mundo dessa maneira? Talvez eles não tenham nenhuma noção de objetos, talvez eles tenham um mundo em que é feito de ações, ou é feito de sentimentos, é um mundo totalmente psicológico, ou talvez eles sejam idealistas, enfim, tem muitas possibilidades, né? E aí o Quine apresenta algumas possibilidades de manual de tradução alternativo. Então, por exemplo, ele pode ser que na visão desses nativos, o mundo não seja feito assim de objetos discretos. Aqui tem um copo d'água, aqui tem uma caneta, assim por diante, né? Mas que o mundo, para eles, seja composto de contínuos quadridimensionais, né? De contínuos quadridimensionais. Então, não são, quando eles falam de um objeto num determinado momento, eles estão falando de uma fatia tridimensional desse contínuo quadridimensional. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pensem assim numa concepção como a da teoria da relatividade do Einstein, né? Que a gente tem esses objetos distendidos no tempo. Então a gente tem assim diversos momentos do mesmo objeto ao longo estendido no tempo. Então o objeto para eles, ou a unidade a qual eles se referem, não são assim unidades destacadas no tempo, mas são unidades assim contínuas, né? Então, para traduzir Gavagai para o coelho, a gente pode talvez traduzir Gavagai para o coelho, mas a gente poderia igualmente bem traduzir Gavagai como fatia tridimensional, quer dizer, momentânea, do contínuo quadridimensional de coelho.
Outra possibilidade, sempre que, talvez eles estejam se referindo a uma parte do coelho, não ao coelho como um todo, né? Uma parte. Então, porque sempre que tem uma parte do coelho, tem o coelho todo. Então, uma outra possibilidade seria traduzir Gavagai como parte não destacada do coelho, e não o coelho todo. E assim por diante. Então, tem várias alternativas, né? E essas alternativas que o Quine elaborou e que ele apresentou nos livros dele são todas fictícias, são todas imaginadas. Nunca havia, assim, um caso concreto. O Quine, inclusive, tentou encontrar casos concretos de indeterminação da tradução. Ele cita numa outra obra dele que está no livro Relatividade Ontológica, tem um exemplo lá da tradução de partículas de identificação numérica, né, de números, que são usados no japonês. E aí ele sugeriu que a tradução daquelas partículas seria indeterminada, sugeriu que aquilo seria um caso concreto, ele procurou apresentar traduções alternativas ali. Mas esse exemplo foi posteriormente, no final da vida do Quine, em 1998, e teve um pesquisador japonês que escreveu um artigo desautorizando o Quine, certo? Que ele entendeu mal a partícula. E o Quine aceitou e tudo, então tá, não tem nenhum exemplo concreto. Então, a questão é a seguinte, entendeu? Essa foi uma tese muito importante, muito debatida na década de 60, 70, houve muitos artigos, muita discussão sobre essa tese do Quine, porque a maioria das pessoas não aceita ela, né? A maioria das pessoas diz assim, não, se eu entendo o que uma pessoa está dizendo, então eu tenho que poder traduzir determinadamente o que ela está dizendo. E o que o Quine está dizendo, não, eu posso entender perfeitamente bem o que ela está dizendo, posso saber conversar e enfim, dialogar e negociar com ela e ter manuais de traduções alternativos, não impede o fluxo, né, em diálogos e negociações. Então, é uma tese considerada assim, contra-intuitiva.